Obrigado mais uma vez a Isadora pela explanação. Agora, me apresentar para quem eu não conheço, eu me chamo Leandro Filgueiras, eu sou engenheiro civil de formação, já trabalho na área de infraestrutura há 15 anos, com cálculo estrutural geotécnico, e para mim é uma enorme satisfação poder falar desse tema, que é algo que nós desenvolvemos há 4 anos. Gustavo já puxa essa linha de injeção há mais de 10, e agradeço aí a oportunidade dada pela GEMAI e pela Prina. Aqui, trazendo um pouco de tudo que Isadora falou, uma realidade mais prática aí do que nós realizamos quando o processo chega a nosso conhecimento. Quais as abordagens para realmente definir qual sistema utilizado, qual resina a ser utilizada, qual layout a ser utilizado. Então nós vamos aqui mostrar de forma resumida, mas bem prática, esse processo. Aqui abordando as etapas justamente desse monitoramento, dessa leitura de projeto que chega ao nosso conhecimento. Desde a identificação da patologia. Qual o problema? O contratante tem um problema de recalque da sua fundação, tem um problema de uma sobrecarga a mais na estrutura e essa fundação não vai conseguir se comportar. É um problema de infiltração, eu tenho uma barragem que foi feito um aterro e esse aterro não atingiu o nível de compactação. Então, a partir dessa avaliação dessa patologia, a gente gera uma análise da urgência da fundação, da solução, se é uma fundação que dá para esperar um tratamento com cauda, ou se precisa de uma resposta muito rápida, isso também é considerado na abordagem nossa. As dimensões da estrutura, para a gente realmente trazer isso para conseguir modelar, para ficar muito característico com a situação real. A geologia, que é um dado importante, a gente precisa saber qual o tipo de solo que a gente tem, porque nós sabemos que o comportamento da areia, da argila, do silt, do minério é totalmente distinto, então a gente precisa ter essa caracterização e, através de sondagem, através de geofísica, hoje a gente tem uma série de instrumentos que podem estar analisando isso de forma rápida. A definição dos carregamentos, que, no caso, a gente precisa caracterizar, que é algo importante para realmente dimensionar, e a definição da resina a ser utilizada. Hoje a gente tem uma enorme quantidade de resinas de poliuretano de diferentes densidades, com diferentes pressões de expansões, com diferentes características. Então, realmente precisa ter uma escolha muito precisa para cada problema. E, feito tudo isso, a gente fecha um layout de injeção. Então, assim, toda essa somatória desses itens todos são considerados para a solução final, o que vai no projeto. Se tiver um caminho diferente desse, não é algo que houve avaliação, não é algo que chega a uma resposta confiável. Então, hoje, trazendo um pouco da abordagem de modelagem numérica geotécnica do que existe no mundo. Nós temos análises hoje de estabilidade de solos naturais, de barragem, de fundações. Então, o sistema de modelagem ele está inserido em diversas especialidades de obra, desde escavações profundas, túneis, ferrovias, construções em solos moles e até estruturas offshore. Então, toda essa esfera hoje é tratada em termos de modelagem numérica geotécnica. A estrutural já existia há muito tempo, mas modelar o solo é algo recente de uma forma geral. Então, já se tem muitos parâmetros que relacionam a construção desse modelo. Como eu vou construir esse modelo? Como eu vou dar o ponto de partida? Qual é o efeito de escala que é considerável? Então, nós temos referências hoje na bibliografia, desde a modelagem de túneis até a modelagem de escavações mais profundas, com parâmetros de construção do modelo, parâmetros geométricos para você caracterizar um universo que vai ser representativo. Para barragens e para fundações diretas, que vai ser o caso abordado
nesse exemplo nosso. E só para assim, nortear e deixar claro os tipos de modelo que nós podemos encontrar hoje no mercado de uma forma geral. Nós temos os modelos em elementos finitos, que é o nosso caso abordado, mas nós temos modelos também de diferenças limites, modelo de diferenças finitas também, que é algo que traz uma análise, mas o que é mais utilizado no mercado são os modelos de elementos finitos, nos quais nós discretizamos a malha. Para a gente ter uma ideia da força de processamento disso, cada elemento é caracterizado, e eu vou mostrar aqui na sequência, com um conjunto de nós que pegam a deformação, pegam a rotação, pegam todas as forças e são processados para realmente dar uma resposta que a gente possa estar avaliando. Então, pegando um pouco assim, vindo para a prática, como é a construção desse modelo? Um ponto fundamental é o valor da caracterização do solo, que nesse caso aqui a gente vai mostrar algumas correlações em relação a NSPT, que é o ensaio um dos mais utilizados aqui no Brasil. O pessoal costuma falar que o brasileiro ele correlaciona tudo a NSPT. Então, tem correlações assim, na bibliografia para tudo, e é isso que a gente traz. A gente correlaciona NSPT a coesão, a modo de elasticidade, a ângulo de atrito. Então, muito em função dos dados de NSPT. Claro que se você tiver ensaios CPTs, um universo mais profundo, ótimo, é um resultado que vai ser mais confiável, mas a gente já consegue estar dando uma modelagem. Valores de permeabilidade, importantíssimo também. Então, feito todo essa análise e seguido todos esses ritos, todo esse espaço, a gente consegue caracterizar cada camada dessa. Então, cada camada tem um peso específico, uma coesão, um ângulo de atrito, um modo de elasticidade, uma permeabilidade dentro dessa estrutura geotécnica da fundação. Aqui, aquele ponto que eu já tinha comentado sobre o tipo de nó e o tipo de modo de elemento que pode ser utilizado, triangular, quadrado, com 6 nós. Aqui a gente utilizou um elemento de 6 nós para caracterizar essa malha. E após esse relato da construção do modelo, vamos pegar uns dados práticos aí para a gente colocar realidade nisso tudo. Aqui é uma situação na qual o contratante tinha um problema de recalque. Aqui é um ambiente industrial no qual tem uma ponte rolante que trafega nessas vigas aqui de sustentação. E ele tinha um problema qual? Que havia um recalque nesses pilares das fundações diretas. Então, era um ambiente muito com interferência, que não podia chegar um equipamento de grande porte para executar uma fundação mais profunda. Então, o que foi feito aqui? Nós fizemos um estudo da topografia toda, essa estrutura foi instrumentada com laser scanner e com topografia de ponto, e realmente os recalques eram acima dos permitidos pela norma para a utilização. O equipamento rolante, geralmente, ele tem os limites, mas a norma traz referências sobre isso também. Então, a partir desses pontos aqui, dessa análise da deformação inicial, utilizando, mais uma vez, os dados de fundação, porque não tem como projetar e modelar algo sem os parâmetros. Aqui, nesse caso, a gente tinha um SPT baixo nos primeiros metros, nós tínhamos uma areia classificada como pouco compacta e tinha a presença de água a 3,2 metros. Qual a dinâmica de análise, de engenharia? É feito um modelo inicial, verificando a condição de carregamento que ocorre com os recalques. E aqui a gente viu claramente que tem um recalque em torno de 3 centímetros, isso aqui está em metros. Então, a gente via que era um recalque que não era aceitável para a utilização do sistema lá.
E isso eles já tinham várias paradas da ponte rolante, descarrilhando. Então, beleza, detectamos aqui, ajustamos o modelo e vemos que está dando uma resposta parecida com o que está ocorrendo no campo. E aí, o segundo passo, que a gente fica ansioso. E aí, qual a aplicação da resina? Aí a gente pega e vem para todo esse desenvolvimento que a Gemaia já faz há alguns anos, que é o quê? A Gemaia começou a testar. Começamos a injetar em solo, tirar corpo de prova, verificar bulbo de expansão, verificar controle de reação, resina A, B, C, D. Então, isso foi levado a um universo ali, a uma ordem, na qual a gente consegue ter curvas para cada resina de expansão. Essa, por exemplo, aqui é uma resina que nós conseguimos uma expansão de 2,5, e ela está associada a pressões que são aplicadas no terreno. Então, essa é a definição de quê? Do tipo de resina que pode ser utilizada no modelo. Então, só reforçando isso. Nós hoje temos no mercado alguns tipos de resina, mas realmente esse estudo de engenharia é muito importante para a gente caracterizar. Por exemplo, essa aqui abaixo é uma resina que tem uma taxa de expansão altíssima, de 10, e, consequentemente, ela aplica uma pressão nesse universo. Esse aqui é um exemplo de algumas resinas com densidades diferentes. Então, a gente consegue ver como esse comportamento é livre. E no solo ele ocorre de forma confinada, mas é associado a essas pressões. Então, feito esse estudo da resina mais adequada, nós entramos no modelo e aplicamos a minha reação em função da expansão da resina, da quantidade que eu dimensionei para essa situação. Então, nós tínhamos um recalque inicial de 3,3. Com esse primeiro nível de injeção, nós já baixamos para 2,5. E isso ocorre gradativamente. Com a segunda linha de injeção, nós vamos para um recalque de 1,4. E com a terceira linha de injeção, nós praticamente zeramos o recalque da estrutura. Então, isso é possível graças ao quê? Graças a essa ferramenta numérica mais bem alimentada, principalmente com a escolha da resina, desde a caracterização do solo até a escolha da resina mais apropriada. Aqui só um levantamento cruzando as informações, e após isso a gente consegue estar fechando o quê? Um layout de injeção, uma definição da resina mais apropriada a ser utilizada e uma quantidade de produto em cada ponto. Só exemplificando mesmo, até o que o Lucas já tinha comentado e a Isadora também. Aqui a gente já traz outra situação. Lá era uma fundação direta, recalcando, aqui a gente já traz uma situação de uma ferrovia. Na verdade, não é ferrovia, é uma linha férrea que tem a utilização de um equipamento de grande porte. Então, o que o pessoal chamou a gente? Falou que a gente está com problema aqui porque tem muita recorrência de manutenção. Aí, para o deslocamento do equipamento, o pessoal tem que tirar, recompactar o material, colocar na cota que ele circula. É um equipamento que tem um certo range ali para aceitar, mas realmente não pode ter grandes deformações. Então, a partir da definição, voltando mais uma vez, a sondagem é fundamental. Nós fizemos a verificação de qual ponto de sondagem a gente podia utilizar, e, naturalmente, a gente já viu que a sondagem já tinha, de forma natural, umas camadas mais compressíveis, então já tinha alguns parâmetros ruins, e, a partir disso, foi desenvolvido o modelo para realmente chegar a uma solução. Foi até um pouco rápido, eu acho. Eu acho que a gente está com uma folguinha de tempo. Eu vou até convidar o Rodrigo aqui, que é nosso estagiário de engenharia, que está auxiliando nessa construção de modelos geotécnicos. É um braço que a gente trouxe da Unilavras para complementar e descrever essa parte final. Boa tarde, pessoal.
como o Leandro comentou, eu sou da Unilavras, sou estagiário agora oficial da Gemaia e estou trabalhando agora com a modelagem de elementos finitos, entre outras coisas, né? Bom, vim aqui falar um pouquinho para vocês de como é feito o processo de modelagem, né? Porque até então a gente tinha visto todos os intérpretes, né? Todos os resultados da modelagem. E aqui eu vim mostrar para vocês como é feito, de maneira simplificada, né? Porque é um assunto muito complexo. Primeiramente, a gente tem o software, né? Que é o mesmo que a Isadora comentou. Ele é muito parecido, para quem é da engenharia aí, com o F-Tool. Tem alguns elementos do F-Tool presentes nele. Então a gente tem... Aí a gente consegue fazer o modelo, né, que é respeitando a literatura, né? Ele pede aqui aqui é a carga, né, no caso a fundação. Aqui é aplicada a tensão, né? E ele pede para a gente usar uma distância aqui de pelo menos 2. Se a fundação, por exemplo, tem 2 metros, a gente vai utilizar 4. Nesse caso, eu utilizei 5 vezes o tamanho da fundação, que é para a gente ver como se comporta o solo em volta dela, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem várias linhas de materiais diferentes, e isso é por conta da sondagem, né? Sondagem SPT. Então, cada camada aqui, a gente tem parâmetros diferentes. Bom, aqui é com relação à malha do nosso modelo. A gente tem diferentes tipos de malha, né? No caso, essa aqui que eu utilizei é a de triangular de 6 nós. A gente tem também a triangular de 3 nós. A gente tem uma quadrada de 4 e de 8 nós, respectivamente. A quadrada ela é normalmente mais eficiente, mas para esse modelo que a gente está fazendo, a gente pode estar utilizando esse de triangular. Eu testei e não mudou muito os resultados. Aqui é o número de nós, né? Coloquei 300 nós. Quanto mais nós a gente coloca, mais exige da nossa máquina. E muitas vezes a gente não tem a necessidade de colocar muito maior esse valor, né? Nesse caso, a gente colocou 300 e a gente poderia colocar, por exemplo, 10.000, mas o computador provavelmente ia demorar um tempo para processar maior e o resultado não seria tão diferente, então não faz sentido para a gente. Aqui a gente discretiza e cria a malha. Bom, esse daqui é o nosso modelo já com a malha aplicada. Pode ver que a gente tem condições de contorno aqui. Nosso modelo ele é livre em cima. Ele é preso com relação ao eixo X dos lados e X e Y na parte inferior, que a gente não quer que se desloque assim, nem assim. Não é? Aqui vocês podem ver, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas aqui vários nós aqui, né? Então, como a gente utilizou triângulo de 6 nós, então cada 6 nós é um triângulo. E para cada triângulo vai ser calculada a deformação e entre outras coisas, né? Bom, depois que a gente fez a malha, a gente tem a opção de colocar o carregamento da estrutura. Nesse modelo, a gente utilizou 2,6 kg por centímetro quadrado. Foi preciso transformar em quilopascal e a gente chegou nesse resultado aqui. A gente aplicou esse carregamento na fundação e viu o que vai acontecer com ela, né? Bom, aqui é o layout que a gente chegou, né? De acordo com o que o Leandro falou sobre as diferentes tipos de resina, diferentes tipos de pressões de suspensão, a gente chegou nesse layout com 5 camadas e com um diâmetro do bulbo de 1 metro. Então, cada bulbo desse daqui, a gente tem 1 metro de diâmetro. Bom, agora passa para análise de resultados, né? O programa ele pega todas as informações que a gente colocou nele e ele computa. Fica um determinado tempo e ele aparece para a gente essa análise de resultados.
no caso, é o vertical displacement, mas como a Isadora salientou antes, a gente possui vários outros, como a pressão de von Mises, como strength factor, entre outros. Bom, aqui, de cara, a gente já consegue ver que existe um recalque de 10 centímetros, 10,2 centímetros aqui na estrutura. É um recalque muito alto, né? Bom, a partir do momento com que a gente aplica os bulbos, né, a resina, a gente percebe que esse recalque gradualmente ele vai diminuindo. Aqui vocês podem ver, já tem duas camadas de injeção. Já diminuiu 2 centímetros, 2,3 centímetros o recalque. A gente consegue ver que cada vez mais que a gente vai adicionando mais resina, mais vai diminuindo o recalque. E vocês podem perceber que ele dá um pulo, né? De 8 aqui, ele já passa para 6, de 6 para 4. E na última injeção, a gente tem praticamente já a cura do recalque, da estrutura. E esse é a análise de resultados, como eu disse, da deformação. A gente tem vários outros. O programa ele dá uma gama gigantesca de análise para a gente. Então... Só complementando, volta uma, Rodrigo, por favor. Como a gente demonstrou, esse modelo, diferente do que é aplicado muitas vezes em memórias de cálculo, uma fotografia. Eu tenho uma fotografia antes da geotecnia e depois eu venho com uma fotografia da estrutura construída. Então, isso não considera dissipação de tensão, vários fatores. Então, essa abordagem nossa, a gente traz como um modelo evolutivo. Então, a gente vai carregando a estrutura, como a Isadora comentou, que fez uma alteração de carregamento. Aqui a gente faz uma análise considerando cada estágio de injeção e achando o melhor layout, com a melhor propriedade das resinas, com a expansão que vai dar um resultado mais favorável para realmente a gente ter uma estrutura numa condição de estabilidade e também uma melhoria nos parâmetros relacionados à permeabilidade. A gente tem uma grande melhoria nesse quesito, uma vez que esses ambientes industriais, muitas vezes, eles não têm uma drenagem superficial muito correta. Então, a gente tem muitos casos do pessoal traz o problema, mas existe uma drenagem, uma incapacidade de drenagem na estrutura deles. Então, o problema é um problema mais orgânico. Ali só é uma patologia. Então, esse tratamento ele vai te dar uma segurança nesse sentido, de manter uma permeabilidade menor na região do bulbo de tensões. Bom, e na análise de resultados, na verdade, é uma conclusão, a gente vê que é uma solução muito viável, né? Que, pelo menos nessa parte de recalque, ela tratou o problema de uma forma muito consistente. E agora, nosso amigo... Finalizamos essa parte exemplificando qual a dinâmica que a GEMAIA hoje utiliza para análise desses casos que chegam. Se vocês tiverem, agradeço a atenção de todos. Estou disponível, eu e o Rodrigo, para dúvidas depois, e estamos abertos a questionamentos, se o caso. Queridos, eu gostaria de saber se esse resultado, que ele é repleto de ineditismo, né, em relação à aplicação, né, do reforço com injeção e os parâmetros de injeção, se esse trabalho ele vai gerar publicações, né, científicas em periódico, se ele vai gerar também apresentação em congresso e se vai gerar também algum tipo de publicação mais técnica, como manuais ou guias que possam ser utilizados pela indústria de infraestrutura em geral. Obrigado, Léo, pela pergunta. Hoje, nos últimos 3 anos, nós recebemos até 2 prêmios no Inova Infra, com situações que relacionam essa prática.
Então, um artigo, fizemos alguns artigos científicos com abordagem mais prática, muito direta, artigos de 10 páginas, mas hoje nós temos condição de gerar um manual. Então, realmente, talvez a gente reunir e ver a estratégia realmente dessa tecnologia, mas principalmente até com a entrada da Unilavras, nós trazemos um pouco mais academia para materializar e divulgar. Inclusive, a Isadora, eu acho que tem até 2 publicações ainda nesse ano, né? Alguma coisa nesse sentido, que a gente tem uma dinâmica, e o Lucas pode falar algum detalhe, mas está no nosso radar, Léo, isso. O desdobrar do trabalho com Unilavras, ele finaliza em 2 artigos, e aí a gente vai um artigo e a gente vai levar isso em 2 publicações pelo menos. Então a gente está deixando chegar mais para a fase final para submeter esse trabalho a avaliações. Mas o que o Leandro falou é muito importante. O trabalho ele é construtivo. Então, igual a gente citou lá no início, a tecnologia a gente já conhece há muito tempo e o desenvolvimento dela vem acontecendo gradativo. Então, a gente já recebeu 2 prêmios de assuntos específicos a poliuretano. Enfim, o DNA, nosso DNA é de inovação, então recebemos por outros também, mas especificamente desse tema. E acaba que quando você conecta um próximo ponto, abre um leque para frente. Então, a gente conecta um ponto, abre um leque para frente. Ainda mais o universo de poliuretano, ele é novo, a gente busca muito referência de quem já está fazendo isso há mais tempo, e um parâmetro, por exemplo, a gente não consegue hoje nem dimensionar qual o limite de vida útil desse poliuretano num reforço, porque tem estruturas executadas há 30 anos, 40 anos fora daqui, que ainda não chegou nesse estado limite. Então, às vezes questionam para a gente, olha, e esse poliuretano, qual a durabilidade dele nesse reforço? A gente fala, cara, até onde a gente sabe, 30 anos. Se vai ser 40, se vai ser 50, a gente ainda não sabe. Então, por ser um polímero, né, a gente já sabe que a vida do polímero, a vida útil dele, desde que protegida, principalmente de raio UV, ela é enorme. Então, você tendo isso no reforço de solo, esse ataque não iria acontecer. Então, bom, eu estendi a pergunta, né? Mas sim, vamos desdobrar isso em trabalhos. Com certeza. Eu deixo isso mais para o pessoal da área acadêmica aí que gosta, mas vamos sim. No início de todo o processo, a gente combinou, né? Das metas que a gente estabeleceu para o final, para os entregáveis, eram 2 participações em congressos da área, escolhidos pela GEMAI de acordo com o interesse, tanto em relação ao conhecimento, como interesse comercial também, né? E um artigo. Sobre o manual, eu acho que é importante também, Léo, a gente falar o seguinte, a gente sempre dispõe ao mercado as tecnologias que a gente desenvolveu aqui, seja de PU, seja de qualquer outra. Então, nós temos assim, total abertura para projetistas, especificadores, empresas que trabalham no pré-obra. Então, a gente sempre trouxe isso de forma muito aberta. Isso acontece aqui corriqueiramente, as empresas trazem desafios e a gente consegue desenvolver essas soluções dentro de tudo que a gente atende aqui, junto com um projetista, um especificador. E isso depois, obviamente, vai ao mercado, vai à contratação normal. O que a gente tem isso aqui como faz parte da GEMAI, a Soegel, subsidiar isso de uma forma bem tranquila, bem aberta. Nosso interesse é que as tecnologias de fato sejam difundidas. A gente quer que o mercado entenda que há novas situações, novos projetos que a gente pode fazer de formas diferentes, mais eficazes, mais seguras, melhores para o meio ambiente, etc. Então, é algo que faz parte aqui dentro e já deixo o convite aberto aqui para todo mundo que tiver esse interesse de buscar, a gente ajuda tranquilamente. A gente gosta de fazer isso aqui dentro. E só complementando, é importante isso que o Lucas falou,
porque muitas vezes nós precisamos, tinha até um slide sobre isso, o histórico daquela patologia. Então, muitas vezes o contratante ele detém isso. Às vezes você chega ali, você faz um recorte, mas não é uma situação que vem ocorrendo. É algo que talvez é mais profundo. Então, essa construção a 4, 6 mãos é fundamental para um resultado efetivo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Alan, estou aqui representando, né, juntamente com a professora Isadora, o nosso aluno Rodrigo, o Unilavras, e realmente assim, eu gostaria de agradecer, primeiramente, né, a oportunidade dessa parceria com a Gemaia, e eu acho que isso traz muitos frutos positivos, né, muita interação bacana com o curso de Engenharia Civil do Unilavras e também com os outros cursos. E assim, é mais uma curiosidade aqui, Leandro, naquela hora que você mostrou do galpão, que vocês fizeram aquela obra, você sabe me falar um pouquinho ali sobre o prazo, desde que vocês bateram o martelo ali com o cliente até a etapa de entrega dessa obra ali, porque eu vi que teve, né, toda aquela questão de concepção, os ensaios, né, várias variáveis. Então, só mais uma questão de curiosidade mesmo. Eu agradeço, Alan, a presença e a pergunta muito importante, porque é algo que é necessário nesse ambiente industrial, você colocar a estrutura em condições de funcionamento novamente. Então, essa resina ela tem uma cura praticamente instantânea. A gente recomenda um prazo de 24 horas para que ela atinja 90% da resistência. Então, assim, isso foge muito de outros materiais e até da calda de cimento, que é uma solução que é próxima. Os detalhes, realmente, assim, eu acho que foi um horizonte de 15 pilares tratados dos dois lados, mas foi algo muito rápido, eu acho que foi em uma semana. Então, assim, realmente, a facilidade dos equipamentos, são equipamentos portáteis. O furo é um furo de pequeno diâmetro, então ele vai muito mais rápido do que um furo com diâmetro maior. Então, todo esse universo que está atrelado a esse tipo de solução. Pessoal, boa tarde. Aproveitando também até a pergunta, lá foi feito com blocos de fundação tipo estaca, né? No caso, qual é a profundidade máxima que se consegue fazer essa injeção, tendo em vista algumas fundações profundas, como tubulões, né? Algumas fundações mais profundas? Qual o seu nome, desculpa? Fábio. Tudo bem, Fábio? Joia. Fábio, hoje a estratégia que nós utilizamos é alterar o diâmetro da escavação. Quando você tem um horizonte até 10 metros, a gente consegue trabalhar com perfurações de 40 milímetros pequenos. Quando a gente tem um horizonte mais profundo, de 20, 30 metros, a gente traz isso para 80 milímetros, 85 milímetros. Então, são diâmetros pequenos, realmente. É uma vantagem do poliuretano que a gente pensa muita coisa englobada para cada projeto, é que, por exemplo, nesse caso, sim, tinha um bloco e a gente fez as injeções abaixo dele. Mas teve situações que a gente ia melhorar o solo no entorno da fundação, exatamente. Então, a gente injetou a 30 metros de profundidade, uma situação de uma barragem que ela estava percolando a água por baixo do maciço, e a gente fez uma cortina com esse poliuretano, melhorou a capacidade de impermeabilidade do solo. Então, assim, a gente consegue mexer muita coisa. A gente consegue mexer a densidade do produto, o volume de injeção, a profundidade, a velocidade e o objetivo. Então, muitas vezes o diâmetro vai precisar aumentar, ou a gente vai precisar diminuir o tempo de pega do produto, ou aumentar. Então, o poliuretano ele traz muitas variáveis assim que a gente consegue caminhar na resolução de um projeto de forma muito interessante. Só complementando quem perguntou de prazo aí, eu acho que é importante frisar também que uma das vantagens do poliuretano é o prazo na execução. Porque hoje na indústria, prazo é dinheiro. Se você tiver com sua linha de produção parada, você está perdendo dinheiro. Então o poliuretano
ele tem uma mobilização mais rápida por ter equipamentos mais móveis, né? Quando você vai injetar calda de cimento, caminhão de cimento, caminhão de equipamento. Então, o poliuretano equipamento é móvel, vocês vão ver na parte prática lá a bomba de injeção. Então, é tudo muito rápido, né? As pessoas ficam menos tempo expostas ao perigo, ao risco. Então, esse é um fator competitivo. Se você for olhar produto com produto, o cimento é mais barato que o poliuretano. Mas na hora que você coloca na conta esse tempo que você fica na indústria, essa mobilização, é muito competitivo. Tá? Nós vamos apresentar alguns cases aqui agora de obra. Essa obra está num dos cases aqui, mas ela nem é o caso mais rápido, não. Tem outros que a gente teve um desafio que o tempo foi pior que esse. A pressão era maior, né, Lucas? É sempre sob pressão, porque o contratante sempre quer a obra liberada rápido e aí a gente traz esse layout de solução para atender a necessidade dele. Então, vou iniciar os cases aqui. Bom, o primeiro case que eu trouxe foi de uma comatação de piezômetro através de injeção de poliuretano. Um cliente nosso trouxe um desafio. Ele tinha uma barragem de rejeito e essa barragem de rejeito tem todo o seu sistema drenante, tanto vertical quanto horizontal, para coleta dessa umidade e caminhamento sem que isso prejudique o corpo da barragem. Na perfuração de alguns piezômetros, um desses piezômetros agarrou justamente no colchão drenante. E aí, bom, o cliente trouxe o desafio para a gente o seguinte, falou, olha, isso aqui já está feito, a gente fez esse piezômetro, ele agarrou lá no colchão drenante e hoje ele para nós é um risco de ser um ponto preferencial para que essa água que deveria ser escoada passe por esse piezômetro e aí ela vá para onde a gente não quer, que é o corpo da barragem. E aí trouxe esse desafio para a gente começou a construir o desenvolvimento, igual o Leandro mostrou ali, aqui ficou um pouquinho pequeno, mas eu vou passar rápido, que é exatamente aquela linha de raciocínio que a gente traz. O desafio está posto, a gente começa a pensar as variáveis de tempo, as variáveis de profundidade, variável de qual resistência, qual densidade do produto, para realizar a execução. Então, nesse caso muito específico, o cliente nem queria levar isso a campo antes de fazer um teste de realidade parecida, né, de verdadeira grandeza. Então a gente trouxe para cá esse campo experimental, fazendo essa simulação do que aconteceria em campo. Então a gente fez a escavação de como se fosse um colchão drenante ali, colocando todos os materiais de areia, brita, solo, já deixando os tubos, né, para injeção, nesse caso aqui do teste. Preparamos todo essa caixa para receber os materiais da forma mais parecida possível com o que era encontrado na barragem. E realizamos, então, as injeções em 2 etapas. Então, a gente tinha um desafio claro, que era o quanto de produto a gente vai injetar nesse meio para que ele gere qual tamanho de bulbo lá dentro, porque a gente não podia ter uma injeção descontrolada e isso sair comatando colchão e etc. E também não podia ser menos que bloqueasse essa ponta ali do piezômetro. Então tinha que ser o volume que ocupasse o espaço que a gente precisava para o bloqueio dessa água. Então, a primeira injeção a gente fez em um tubinho bem pequeno com uma caixinha de brita. Esse material está até exposto ali, a gente vai conseguir ver. E ele correspondeu ao volume que a gente esperava. Então vamos aumentar a escala disso um pouquinho para ver se vai continuar da mesma forma. Então aumentamos a escala em uma injeção mais próxima do solo real que o cliente teria. E ele aumentou também, aumentou em toda a sua circunferência o tamanho de bulbo que a gente esperava na injeção. E aí falamos, ótimo, segundo passo ok. Aqui é só um corpinho de prova de como esse material aglutinou a brita. E a gente passou então para o teste de injeção na escala real que a gente precisava. Então a gente precisava atingir um bulbo de 2 metros aproximadamente com essa injeção. Os indicativos de tamanhos menores tinham sido eficazes, então a gente fez a injeção
para atingir um bulbo bem maior, que era de 2 metros. Fizemos as injeções com o volume que foi calculado e fizemos uma escavação da região para conferir se de fato tinha atendido a necessidade. E aí a gente conseguiu atingir um bulbo de 1,98 m, 40 centímetros de profundidade. Na outra parte que deu uma distância menor, 1,95 m. E aí atendeu toda a necessidade que o cliente tinha de tamponar e aglutinar todo esse material na região para que não fosse um caminho preferencial de passagem de água. Depois disso feito aqui, a gente levou a campo e executou a obra com as mesmas características em campo. Esse outro case que eu trouxe é de uma obra que a gente fez a injeção num solo arenoso, que era aquele galpão que o Leandro mostrou. Esse galpão que o Leandro mostrou, o meio dele que sofria um recalque nesses pilares e nesses blocos de fundação. Esse recalque era monitorado constantemente pela indústria e acompanhava essa movimentação constante. Então, se não fosse estabilizada essa condição de recalque, ela estava ainda de forma progressiva. E o desafio aqui também trouxe as mesmas características. Primeiro, o poliuretano ainda tinha, né, muito desse... A gente quer ver funcionar primeiro antes de fazer. Então, a gente fez um teste também, nesse caso, para poder exemplificar o que ia ser feito em campo. Aqui, só para a gente ver as sondagens, né, sondagens com NSPT muito baixo, em regiões distintas, inclusive. Né, não era uma tendência de só um ponto. A região em que sofria o maior ponto de recalque era essa aqui, central, né, nesses blocos aqui centrais. Então, aqui a gente consegue até ver a quantidade de blocos e pilares que a gente executou. E a ideia era exatamente essa: a gente perfurar o bloco, acessar a região inferior e criar esse reforço de solo aqui através do poliuretano, logo abaixo dos blocos de fundação. E aí, bom, realizamos esses testes em escala bem parecida também, com uma condição de depois poder escavar e mostrar para o cliente. A gente foi para uma região de solo arenosa, cravou as hastes de injeção, fizemos as injeções e depois escavamos para ver se tinha criado realmente a situação projetada. E aí a gente pôde ver que o poliuretano ocupou todo o espaço que a gente precisava. Ele tem a capacidade de se expandir e aglutina o material que está em volta dele, mas ele tem a sua capacidade de resistência, e aí, obviamente, vai depender da densidade do produto que a gente vai escolher para atuar. Definido uma malha de pontos para a realização dos tratamentos. Esses pontos eles tinham camadas diferentes e posições também diferentes. E aí aqui eu vou linkar um pouquinho com o que a Isadora trouxe dos planos lá. Por isso que a gente trabalha hoje em duas situações de plano, o plane stream e o axis simétrico, para justamente conseguir mostrar em todas as dimensões o quanto a gente vai criar essas situações de reforço. Então aqui a gente consegue ver a situação rotacionando ele no axis simétrico e aqui os diferentes planos de injeção. A gente criou também um sistema de hastes e com profundidades para que o material ele fosse misturado só no ponto de injeção. A gente tinha uma característica: se misturasse o material em cima, ele já iniciava a reação. Então a gente queria usar o mesmo furo para todas as injeções, então a gente decidiu que ele seria misturado no ponto de injeção. E como a gente tinha várias profundidades, a gente usou várias hastes e cada uma com o seu ponto de mistura no bico, né, vamos dizer assim. Já dando um spoiler aí, nós estamos tratando uma evolução desse processo aqui já, que é trabalhar tudo em uma única haste. Múltiplos pontos de injeção em uma única haste. E parece até fácil, né? Só você colocar uma haste com os furos no lugar, aí a gente esbarra um pouquinho na mecânica dos fluidos. Então, como a gente tem muita pressão
na parte superior da haste, que é a parte mais próxima da bomba, ela sai mais material do que na ponta. Então, nós estamos estudando esse equilíbrio de diâmetros de furo ou de diâmetro de haste, para que ele tenha uma percolação da mesma quantidade de material em toda a haste. Então, isso ainda está em fase de teste, a gente já fez algumas hastes aqui, e o processo ainda vai simplificar ainda mais. O que já era um furo pequeno, com algumas mangueiras aqui passando e umas hastes, vai tornar uma haste única com múltiplos pontos de injeção no corpo dela. Bom, e aí fomos para a execução de campo. Aí não teve muito segredo, foi o que o Eduardo antecipou para a gente. É a realização da perfuração, você vê que é uma perfuração pequena, com aqui as hastes passadas, um operador no equipamento, um operador na bomba, a bombinha é essa pequenininha aqui mesmo, e os reservatórios de produto também, que já vêm pré-dosados de indústria. A própria bomba puxa cada componente de um pré-dosado e faz a mistura e lançamento. Ou seja, a gente não tem mistura em campo de chegar cimento, chegar água, montar essa central, misturar esse negócio todo e mandar. Então aqui a mobilização é muito rápida. E o final foi esse. Esse é o galpão inteiro, a região de recalque que a gente viu lá no projeto no início, e os pilares recuperados com essa injeção. Esse solo foi estabilizado, o acompanhamento desse recalque continuou com a instrumentação e ele veio quase zerar logo depois dessas injeções. Só importante, esse desenho é bom para trazer, porque é o seguinte, provavelmente, e isso foi o que a Isadora explicou também, a gente teria a capacidade de suporte de carga atendido com menos profundidade. Mas isso, no passar do tempo, com estresse de utilização ou sobrecarga, isso poderia, essa parte aqui continuaria estável, mas a parte que não estava recuperada ou reforçada, ela poderia começar a ceder, não mais nas camadas superiores. Então, a atividade ela extrapola esse primeiro ponto de reforço, justamente para dar longevidade ao projeto reforçado. Alguma dúvida sobre esse projeto específico? Alguém? Então, o último case que eu tenho aqui para trazer para vocês é o que eu mais gosto. Afinal de contas, eu participei da obra. Então, gera um filho, você fica mais... Deixei por último, porque é o que eu mais gosto. Bom, uma mineradora aqui de Minas, ela tem uma estrutura que é um espessador de minério, não sei se todos conhecem, mas uma estrutura bem grande, robusta, onde esse minério é depositado junto com a água, e esse minério, a partir dali, ele segue seu caminhamento dentro da indústria para beneficiamento e etc. E esse foi um desafio de tempo enorme, porque essa indústria ela só tem esse espessador de minério na planta dela. Então, ela parou o espessador de minério, ela para a planta inteira. E eles identificaram que as juntas de dilatação dessa estrutura, uma estrutura de concreto armado, tipo pizza, apresentavam essas falhas aqui. Então, nessa foto aqui ficou escuro, não dá para ver. Bom, identificaram essas falhas nas juntas de dilatação da estrutura. Aqui a foto ficou ruim, mas as falhas aqui. Juntas Fujinband fora da posição, que a gente vê ela bem torta aqui. E todo esse fluido, né, essa água do processo percolando por essas juntas de dilatação, ela começou a carregar o material abaixo das placas. Então começou a lixiviar esse material, as placas, peso próprio, mais o peso da polpa de minério ali em cima, e um equipamento que fica vibrando isso tudo o tempo inteiro, as placas começaram a recalcar. E apresentaram grandes recalques e foram onde eles observaram o problema. Bom, isso foi levado a um projetista. A primeira solução foi, vamos fazer microestacas de concreto aqui, de grout, de cauda, suportar isso aqui de novo.
a gente quebra a placa por cima, refaz a placa, tá tudo certo, segue o jogo. Isso aí é uma obra de uns 30 dias. O cliente falou, tá maluco? Eu paro esse espessador aqui, 3 dias. Então, se não tiver uma solução feita em 3 dias, sem chance. Eu não consigo parar a minha planta mais do que isso. Então, ele conseguiria suportar a planta dele com estoque de produção, com esse equipamento parado por 3 dias, senão ele começava a impactar a venda do minério. E aí, esse projetista já muito conhecido nosso trouxe o desafio para a gente, e a gente, só tem uma chance, é só poliuretano. Então, a gente consegue melhorar a capacidade de suporte de carga com essas injeções, a gente consegue retornar essa placa para o nível dela com essas injeções também, e a gente montou 3 turnos de obra e vamos fazer em 3 dias. Então, não era o espessador todo, se minha memória não estiver ruim, eram 4 ou 5 placas para a gente retornar com elas, e o cliente topou o desafio junto e a gente iniciou a obra com esse objetivo, de fazer o macaqueamento dessas placas e melhorar a capacidade de suporte de carga. Eu fiz questão de colocar essa imagem desse projeto aqui, que é o que eu comentei mais cedo. A gente gosta de desenvolver isso junto com o projetista. Isso, quando a gente senta num pré-projeto e traz essa solução de forma conjunta, fica muito mais fácil para a operação, porque a gente consegue levar uma visão de execução para o projetista, e o projetista consegue ter a visão do cálculo para a gente, e isso caminha bem para já ir a campo com isso bem desenhado. Aqui a gente consegue, aqui não vai dar para ver, mas está escrito, região de consolidação, ou seja, o solo identificado com problemas, né, baixa capacidade de suporte, ele estava concentrado de forma mais concentrada, né, nessa região aqui mais central, e aqui o desenho de uma placa, como que a gente ia executar as perfurações, as etapas e as injeções. Começamos a obra enquanto o pessoal estava limpando, criando acesso, foi tudo meio que construído junto, a gente começou a medir essa diferença. Então tinha placas aqui com 4 centímetros de recalque, 7 centímetros, aqui também 7 centímetros, eram recalques que já bem consideráveis assim para a gente conseguir elevar essa placa novamente. Aqui a foto ficou um pouquinho escura, mas aqui o trabalho iniciou noturno. Para ter ideia da noção do prazo que a gente estava conversando, a responsabilidade de limpar o espessador era do cliente, porque ele conseguia fazer isso antes da gente mobilizar. Ele conseguiu limpar só o caminho da gente entrar aqui e o caminho de execução de obra. Se a gente esperasse ele limpar o resto, ia atrasar, teria mais problema. Então, a limpeza foi acontecendo junto com a obra. A gente foi começando a perfurar, medir, e o cliente continuando essa limpeza para a continuidade da obra. E aí a gente começou as perfurações, né, seguindo aquele pré-projeto que a gente tinha. Nós encontramos muita ferragem, então acaba que um ponto ou outro de perfuração a gente desloca ali para atender. E era isso, 24... Vocês vão ver quase todas as fotos, é a mesma data aqui de levantamento, perfuração e injeção, porque a obra foi muito acelerada. Aqui mostra as três faixas de pontos de injeção ao longo das placas, e aí nós iniciamos a injeção desse produto. O assunto foi tão grande dentro do cliente, isso parecia final de Copa do Mundo, assim. O espessador ele é circular, ficava cheio de gente em cima, olhando para as placas lá embaixo. E aí, esse negócio vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Negócio muito... Ninguém imaginava que 3 dias ia ser possível recuperar as placas. Bom, iniciamos a injeção. Nesse caso aqui, o material escolhido foi um material de altíssima resistência, porque o peso do equipamento era muito grande sobre ele. E a gente começou injetando esses pontos de borda para o material ficar confinado onde a gente esperava, e evoluindo com aquelas camadas de injeção, igual a Isadora mostrou ali no modelo. Nessa época aqui, 2017, a gente ainda não tinha um modelo, mas na prática a gente vê que evolui igualzinho na teoria.